O Mário pessoalmente já viveu experiências hipnóticas em contexto clínico, por exemplo, em que a informação que obteve ia para além do que era possível saber do concreto naquele momento. Sim, até algumas muito estranhas, diga-se de passagem. Pegando em algo que foi realmente muito estranho. Estava a fazer uma sessão com uma pessoa que queria deixar de fumar, e vamos para uma regressão em que a pessoa pratica em rituais vários, e que era necessário fumar, portanto, para alterar a consciência. Uau. E, portanto, ela curiosamente só fumava durante as sessões terapêuticas. E então ela estava ali a tratar daquilo e subitamente também, Mário, o seu pai está aqui. Tinha falecido há 2 anos ou 3. E eu digo, sim, é sempre assim, no comments. E então ele quer lhe dar uma mensagem. Ele está a dizer que a sua mãe está muito doente e que você devia lá ir buscá-la e tratá-la. Quando acabou, eu telefono para a minha mãe. Mãe, como é que está? Eu não te queria incomodar, mas ando aqui muito mal, quase não consigo mexer, uma perna. Tinha uma flebotrombose, tive que ir buscar, tratá-la no hospital, heparina. Assim, não sabia de nada, eu não sabia de nada. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o professor Dr. Mário Simões. Ele é um dos nomes mais visionários da ciência em Portugal. É uma honra tê-lo aqui comigo. É psiquiatra, investigador e pioneiro nos estados ampliados da consciência. Foi professor na Faculdade de Medicina de Lisboa e, na verdade, ele é um homem que ousa perguntar coisas que poucas pessoas têm coragem de questionar também à ciência e, portanto, vamos aí por esse caminho. Bem-vindo, Mário, mais uma vez. É muito bom. Eu é que fico grato por este convite. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Mais uma vez aqui à conversa, não é? As conversas consigo, o tempo desaparece, portanto, vamos entrar aqui a falar sobre os temas que mais me apaixonam e assim também. Então, vamos começar a falar sobre a consciência, está bem? Eu tenho uma grande questão que é, será que se desligarmos o cérebro, não é? Ou se morrermos, a consciência desaparece ou ela apenas muda de frequência? Qual é que é a sua visão, Mário, sobre este tema? Eu penso que a consciência não é um produto exclusivo, ponho a palavra, exclusivo do cérebro. Porque o próprio cérebro produz alguma consciência, sobretudo esta consciência, vigilo do sítio onde eu estou atento a algo que se possa passar à minha volta. O cérebro, que de certo modo, construi uma consciência de mim mesmo. Consciência de mim mesmo. E essa consciência de mim mesmo, em que eu sei que sou eu há 10 minutos e agora, sei que realmente que os meus limites acabam aqui, sei que eu sou uno em mim, sei que os pensamentos são meus. Isto que eu acabei de dizer é aquilo que um doente grave, com uma esquizofrenia, não tem. Quer dizer, sente que os limites que se fundem com outras pessoas, que têm outros seres dentro dele, que os seus pensamentos que saem e outras pessoas escutam. Portanto, essa consciência de mim mesmo, eu acho que é um produto do cérebro. Portanto, há consciência de mim mesmo. Exatamente. A consciência de mim mesmo. Aliás, este foi o tema da minha tese de doutoramento. Depois, há uma outra consciência que parece, e é importante eu dizer isto, que não depende do cérebro. Não depende do cérebro porque temos algumas situações, sobretudo na experiência de quase morte, onde muitas vezes o cérebro não tem irrigação, o cérebro está numa linha flatline, numa linha plana, e mesmo assim as pessoas têm experiências fantásticas, muito bem ordenadas, muito bem vividas, e que depois, quando acaba esse período, pode durar minutos, voltam e contam uma experiência muito lúcida, às vezes dizem é mais real do que quando eu estava aqui assim, presente, e portanto parece haver uma consciência que não tem a ver, que não depende do cérebro, portanto, que não é local, que é, digamos, independente e que eventualmente parece prolongar-se para além da morte. Nós dizemos experiência de fim de vida, para não falar em morte, porque a pessoa regressa, não é? Portanto, para responder assim numa frase, a consciência não é, pelo menos esta segunda consciência de que eu falo, não depende do cérebro. Há uma consciência que permanece para além da falta de atividade cerebral. Certo. E o Mário estava a dizer que há pessoas quando vão para outros estados, não é? Estados ampliados de consciência, Sim.
falam que tiveram outra experiência, agora estava a referir, falam que experienciaram consciência de outra forma, não é? Ou seja, a consciência que vai para além da mente. Será que através dos estados hipnóticos, por exemplo, é possível experienciar situações que vão para além do cérebro e da mente, que eu diria estados, portanto, experiências que vão para além, sei lá, que tocam talvez em vidas passadas, não sei, o Mário também faz regressão, não é? Faço também. Pronto, é possível tocar naquilo que vai para além da mente? Exatamente, aquilo que vou dizer é possível. A hipnose digamos, uma técnica que induz um estado ampliado de consciência, um outro estado. Às vezes pode ser muito ampliado ou não ampliado, Sim. mas a hipnose, a meditação, a respiração profunda, os psicadélicos, são tudo meios de expandir a consciência. Portanto, sair desta consciência vigil que eu estou a ter agora para uma outra. E o que é que fazem essas técnicas? E a hipnose é uma delas. Estão estudadas até de um ponto de vista neurofisiológico, e é como se nós diminuíssemos uma atividade constante que está dentro de nós. Hipervigilância, não é? Exatamente, diminuímos, portanto, esse filtro que o cérebro produz necessariamente para nos manter vivos, porque se estivéssemos em contacto com a tal consciência não local, não era adaptativa a este mundo. Portanto, exato. Ou seja, não lhe conseguíamos dar forma, não é? Estar aqui, simplesmente comer, dormir, vestirmos, etc. Portanto, o cérebro o que faz é um filtro que permite que nós estejamos aqui e atuemos nesta vida. Quando esse filtro diminui por estas técnicas que eu disse, vamos ter acesso a uma outra consciência que essa aí, quando estamos nessa outra consciência, não é adaptativa a este mundo. Temos acesso a informações, como disse, de supostas vidas passadas, que em muitos casos são confirmadas, tudo aquilo que se obteve de informação. Enfim, Ian Stevenson fez estudos, e Jim Tucker, com centenas de crianças que contavam experiências de outras supostas vidas passadas e que, fora do seu contexto de família, tinham outros hábitos, falavam de outras cidades, de outras famílias, e Jim Tucker e Ian Stevenson acompanharam às vezes a 5.000 km de distância, e as crianças chegavam lá, reconheciam a casa, reconheciam as pessoas, portanto tinham memórias. E já agora, deixe-me dizer, que pouca gente conhece, a escolha do Dalai Lama parte deste princípio. São uma quantidade de monges, uma certa comissão, que sabe que fica naquela direção, vão para lá com 200 objetos, vamos dizer assim, que pertenceram ao anterior Dalai Lama, e que põem à prova aquela criança que acham que deve ser o futuro. Então têm objetos falsos, objetos verdadeiros que pertenceram, e a criança não pode falhar nenhum. Uau, eu não sabia. Este era para isto, este era para aquilo, e essa criança então é digamos, escolhida porque passou as provas todas, tinha memórias daqueles objetos, e portanto é o Dalai Lama. Isto é um à parte, mas que dá a ideia daquilo que me perguntou. Portanto, em termos pragmáticos, estes estados de consciência ampliados por estes diferentes meios que eu disse, levam a obter informação de outro tipo, e que tem a ver muitas vezes com a pessoa, mas não só com a pessoa. Há pessoas que viajam, entre aspas, para um tempo futuro e têm capacidades pré-cognitivas. São capazes de acessar algo de um futuro e que trazem para aqui e que depois está escrito. Eu estudei isto, por exemplo, com Hans Bender, que era o Papa da Parapsicologia em Freiburg, na Alemanha. Estive com ele durante um mês, fizemos investigação de vários casos, e ele recebia cartas de pessoas seladas, e dizia assim: abra só esta carta dentro de um mês ou dois. E as pessoas relatavam fenómenos que não tinham a ver nem com a vida delas, mas com situações muitas vezes que nem tinham a ver com o mundo, enfim, em que podíamos programar algo de político, e abria-se a carta e, na verdade, essas pessoas tinham tido acesso a situações que ele via, esta pessoa, como é que esta pessoa soube algo do futuro? Portanto, a pré-cognição, existem sonhos, e existe nestas viagens, lá, o sonho é um estado ampliado, modificado de consciência, e, portanto, todas estas situações fazem pensar que é possível ter acesso a informação que não é esta que temos apenas com estes 5 sentidos. Mário, isso que disse da pré-cognição, para mim é um tema fascinante, porque eu desde pequena sempre estive ligado muito
sempre estive ligada muito a esses temas de alguma forma, através da minha mãe, enfim, da minha família, em que falávamos, isso era-nos muito familiar, a pré-cognição, a premeditação, a previsão ou a antevisão Antevisão. Uhum. de situações que iriam acontecer. E portanto, e na verdade, ultimamente eu tenho visto agora nas redes sociais há muito, não sei, alguns tipos de vidente, alguns são Sim, banha da sim. cobra, obviamente, Sim, depois sim, há sim. outros Uhum. que eu até me interesso bastante porque eles falam de situações que vão acontecer e depois acontecem mesmo. Por exemplo, quando se abriram crateras no chão na Tailândia, Uhum. em que estes videntes, agora estou-me a referir precisamente a uma, em que ela prevê que isso vai acontecer e depois ela põe o vídeo dela a explicar com a imagem a acontecer. Ou seja, ela diz: eu no dia 26 disse isto e isto aconteceu. E portanto isso tem-me chamado muita atenção e cada vez mais. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque este tipo de antevisão e pré-cognição põe em causa também o tempo, o conceito do tempo, não Absolutamente, é? absolutamente. Ou É, seja, o que é o tempo, não é? Porque não há passado nem futuro, isto é presente constantemente. é interessante o que acabou de dizer. Aliás, discute se o tempo será algo linear. Portanto, tem uma linha do tempo. Eu penso que o tempo tem essa linha por uma necessidade nossa de organizar a vida em tempo. Portanto, o tempo é linear apenas para a nossa consciência em termos de sobrevivência, de estarmos aqui. Porque, de resto, o tempo não é linear. O tempo só é linear quando eu tenho consciência dele. Vamos supor que eu estive a fazer uma foto de algo numa sala de aula às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã. Nada mudou na sala de aula. Eu mostro aquilo a uma pessoa e digo assim: então, isto foi tudo à mesma hora. Claro que foi. Porque a pessoa, o espaço não mudou. O espaço não mudou. Portanto, Exatamente. nós temos a percepção que o tempo é linear porque o espaço à nossa volta mudou. E note, quando nós dormimos e acordamos, nós dizemos assim: é o quê? Já passaram 7 horas. O espaço, quer dizer, nós estivemos fora daquele espaço. Nós estivemos a tomar percepção do espaço. E quando acordamos, dizemos assim: pois já passaram 7 horas, porque olho para o relógio e o espaço no relógio mudou. Isso é O tão ponteiro verdade. Portanto, o tempo não é linear. E tomando É também circular, ou não? Poderá ser circular. circular. Deixe-me pensar na sua hipótese. Portanto, se o tempo Se não é linear, será. não é linear, não é Também linear. não é circular. Eu estava a Também pôr essa hipótese. não penso. O círculo é como se o círculo se fechasse. Eu não penso que o tempo continua sempre que tudo está em Em expansão. expansão, Tudo está em exatamente. expansão. Exatamente. Agora, também a questão que pôs, que o presente, neste momento, e o meu passado e o meu futuro estão presentes neste momento, é possível. Foi aquilo que disse. Porque isto é o presente sempre repetido, não É é? é um presente repetido e se tem, digamos, acesso ao passado, por exemplo, falámos já há bocado das supostas vidas passadas e tudo isso, é porque traz memórias, vamos dizer, como se nós nascêssemos do mesmo modo, quase todos, portanto, quase todos nascemos do mesmo modo, mas não nascemos iguais. Nascemos com informação diferente. É. E uns trazem memórias dispersas de um tempo, vamos dizer, que teriam vivido e que está aqui atualmente, uma memória de algo que eu tenho que resolver desta vez, por exemplo, dá 500 anos, dá 200 anos, dá 300, e portanto está aqui, está presente, quer dizer, é passado, mas está no meu momento presente e que eu vou atuar quando alguma coisa me desperta e que me faz ser sensível a uma situação de alguém que olhou para mim de maneira diferente e digo, aquilo fez-me recordar qualquer coisa e vou buscar uma memória passada. É quase como se fizesse parte do meu ADN, não é? Exatamente, eu nasço com 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 memória. memórias que trago e que são, Mas que digamos, tem um propósito, talvez, não é? Nós só nascemos com essa memória porque talvez tenhamos. porque tem um propósito, é Tem para resolver propósito. algo que não foi resolvido anteriormente. Isto é o Exatamente. que eu vejo quando as pessoas me procuram para, digamos, uma situação que não foi resolvida com psicoterapias habituais, não é? Mas que nós pomos a pessoa num estado de outra consciência diferente, a hipnose, e fazemos regredir. Basta dar uma sugestão naquele estado, vá para uma situação que tem a ver com o que o traz aqui. Nem digo o tempo, nem digo o tempo. E posso referir que situações que se passaram de pessoas que foram para o futuro. Então, isto é mais estranho ainda. Quer dizer, o futuro é suscetível de nos influenciar, o futuro é suscetível de nos mandar informação para agora.
Uau! Isto é interessante o que eu lhe estou a Mas nós pôr. a termos acesso à informação do futuro Hum, significa que, ou seja, podemos pôr a hipótese que, de facto, se nós tirarmos o fator tempo, uhum. isto acontece tudo ao mesmo tempo. Acontece tudo ao mesmo tempo. Nós é que vivemos as coisas com algum atraso, não é? Não Quer sei. dizer, Ou quando, existem infinitas possibilidades e nós sintonizamos com uma possibilidade, essa é talvez. talvez a mais verdadeira. Aquilo que eu vejo e tenho estudado de pessoas que captam informação do futuro, captam-no, mas vivida pela sua própria emoção. Daí que, Exato. se eu mandar pessoas para o passado, um passado comum, ou para um futuro, eu fiz algumas experiências desse género, vou-me lembrar que fizemos arqueologia psíquica no Cromlech dos Almendres, portanto, 20 pessoas quiseram perceber o que é aquilo, como é que aquilo nasceu, como é que surgiu aquilo ali assim perto de Évora. E, portanto, mandei sempre para uma situação, que era uma das pedras que estava lá no meio, e as pessoas trouxeram memórias diferentes, mas que se completavam. Portanto, o Vão futuro, buscar talvez ao inconsciente coletivo. exatamente, um consciente coletivo será qualquer coisa desse género. Portanto, olha, numa linguagem mais, eu diria, esotérica, são registros akáshicos. O Jung chamou inconsciente coletivo, mas que seriam os registros Exatamente. akáshicos numa. E, portanto, as pessoas trouxeram informação daquele local, mas cada uma com um outro aspecto, mas que se completavam. E em termos de futuro, as pessoas que vão buscar informação, por exemplo, de pré-cognição, de futuro, trazem-na, mas misturada com a sua própria emoção quando estão lá. Quer dizer, não Exato. tem acesso ao futuro ele mesmo, mas à sua vivência de que captam daquele futuro. É quase como se o cérebro fosse uma antena que sintoniza Mas que sintoniza de acordo de com o acordo próprio com o seu timbre. com o seu timbre. Exato. A palavra é essa, com Com acordo o com o seu seu timbre. timbre. É. O que significa que uma pessoa pode antever qualquer coisa, mas que está simplesmente sintonizado com o seu timbre. Isso que ela prevê pode ser real ou não, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Daí que, se quiserem fazer estudos deste género, o melhor era ter 4 ou 5 pessoas e ver qual era a distribuição de pontos, por exemplo, de pontos daquilo que eu digo, aquilo, e chegamos que parece haver ali uma nuvem de pontos daquilo que a pessoa disse que dão consistência a esse futuro imaginado ou visto, não é? Exato. É. Exato. E que podem ser diversas possibilidades, não é? Pode não Exatamente. ser, ou seja, estas 4 pessoas não, ou seja, trazem informação não de uma situação em concreto, mas de várias que poderão acontecer. E se calhar, talvez, através do timbre coletivo de Portugal, imaginemos, nós Uhum. vamos atrair vamos sintonizar-nos com uma possibilidade ou não. Uhum. Pronto, Embora uma eu tenho que hipótese. dizer que este tipo de descobertas, entre aspas, para ter alguma consistência, deve ser feito num outro estado de consciência que não este. Pois, claro. Não vai lá assim. Isso é Este- interessante, é. Mário, porque há bocado estava a falar sobre estarmos, seja, hipervigilantes ou muito estimulados e, portanto, nós não temos acesso a outro estado de consciência, não É é? o filtro que eu digo, portanto, este cérebro não deixa aceder a essa porque está, digamos, atento à sua realidade, para a sua manutenção da vida. Então é nesses estados em que nós diminuímos o filtro que vamos aceder a esse tipo de É informação. incrível. Por acaso eu tenho vivido assim uma vida bastante agitada, com muito trabalho, muita coisa a acontecer. E ontem, ao final do dia, cheguei da Ilha da Madeira, fui lá em trabalho e optei por ficar mais 2 dias. Não era para ficar, mas eu saí, uma hora antes de ir para o aeroporto, eu saí do hotel para me despedir da ilha e senti um sol e pensei, não, eu não consigo ir embora. E fiquei lá 2 dias em, em repouso. Eu dormi tão bem, eu descansei tanto e realmente a informação que eu tive acesso dentro de mim nem se compara Uhum, com os meus uhum. dias que eu vivo aqui diariamente, sempre no trabalho. Ufa, ufa, Portanto, o isso. estado criativo, as ideias que eu tive, a informação, o estado de amor e plenitude que eu Uhum, senti uhum, uhum. não se compara. E, portanto, isto leva-me a pensar que, se calhar, ou seja, a sociedade e o mundo está, infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente, a viver muita agitação, Uhum, uma velocidade muito rápida, as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, há uhum, excesso de uhum. informação. Será que nós não estamos a perder com isto o lado mais mágico e bonito da vida, não é? Da contemplação
e este acesso a estados de consciência diferentes, que é realmente nós temos aqui muito poder dentro, mas olhamos tanto para fora que isto nos está a passar ao lado, não é? Eu penso que tem a ver com as situações que estamos a viver, que quase sempre tem algo de ameaça. É no tráfico, é a informação que chega, é a dificuldade da vida, digamos, tudo isso nos faz sentir num estado quase de receio de viver, e tudo isso. E isso não abre, portanto, o filtro fecha mais para esse tipo de consciência de que temos estado a falar. E fecha mais por causa de manter a nossa vida. E, portanto, só num estado... Medo, não é? O medo É o medo e, faz-nos portanto, ficar alerta. fecha-se o filtro. Se estivermos em paz, por estas técnicas que traduzem esse estado de paz, o filtro abre e eu vou ter acesso a uma consciência que sempre lá esteve desde que eu nasci. Que grande, grande. E que os bebés têm muito acesso a ela. Vão por aí até aos 5, 6, 7, 9, 10 anos. Aos 7 anos começam a diminuir algumas percepções que tinham e depois, talvez aos 12, há assim de novo um certo balanço e depois desaparece, a não ser que haja algumas pessoas com uma predisposição. Curiosamente, este tipo de fenómenos que estamos a falar, de expansão de consciência, geralmente vem numa linha matrilinear. A mãe, a avó já tinham e prolongam-se por ali. Quase sempre é uma influência que vem através deste cromossoma XX, vamos dizer, matrilinear. É verdade, parece que há assim uma ancestralidade, não é? Exatamente, as pessoas que têm mais isso vêm nessa linha. Só uma questão, voltando ali, há bocado referiu os arquivos akáshicos. Sim. Podemos só desmistificar um pouco? Mário, consegue explicar um bocadinho o que é, só para também as pessoas que nos estão a ouvir estarem contextualizados? E um que chamou isso, ao mesmo tempo, que arquivos akáshicos é onde supostamente estará toda a informação do passado, do que está a suceder no presente e já do futuro nas suas grandes linhas. Porque vamos ver, sabe, agora uma pequena à parte, esta percepção de futuro é tanto mais, digamos, específica e real e certa quanto mais próxima eu estiver do futuro. Isto é, se eu disser assim, olha, daqui a 5 minutos estamos aqui a falar, a minha capacidade de acerto atinge os 99,9%. Claro. Mas se for daqui a 5 anos, 10 anos, é preciso a pessoa já estar num outro estado de consciência que não este, em que estamos aqui a falar, para acertar. Portanto, quanto mais longe estiver, mais necessário é eu estar num outro estado de consciência que me permita viajar, libertar-me de tudo o que está aqui à volta. Portanto, expandir a mente. Ok. E, portanto, os registros akáshicos seria onde estaria toda essa informação que tem a ver não só com o nosso passado, presente e eventualmente futuro, mas com o planeta, com o sistema solar, etc. Portanto, há pessoas que têm acesso a informação desse tipo. Supostamente estaria aí. E Jung, pegando nessa ideia dos registros akáshicos, para, digamos, a humanidade chamou-lhe inconsciente coletivo. Portanto, que todos nós, portanto, há uma informação que tem a ver com padrões que todos temos de inconsciente coletivo e que alguns autores passaram a dizer que são arquétipos. E ele próprio também disse. Então, Exatamente. há arquétipos que dizem que é uma informação que todos temos. O arquétipo da pessoa pobre, o arquétipo do rei, o arquétipo do senhor, o arquétipo do escravo e, portanto, eventualmente esses arquétipos iriam ser buscados quando estivéssemos num outro estado de consciência a fazer uma regressão e eu vou ter acesso a um arquétipo coletivo e ponho-me numa situação que seria, também numa outra interpretação, algo que eu pus o meu problema atual para uma personagem no passado, num outro tempo, num outro espaço, seria uma defesa do eu. Isto agora é Freud a dizer, portanto, as pessoas vão buscar algo que não tem a ver com a realidade, mas é um sistema de defesa do eu. E a Ana Freud depois trouxe isso à tona com todos os mecanismos das defesas do eu. E, portanto, daí que muita gente diga, não, isso não é nada de vida passada. Pá. Portanto, puseste o problema atual, a discussão que tens no teu emprego, tudo isso, para uma situação em que havia um senhor, tu eras escravo, e foi isso na antiga Roma. Portanto, está a ver, há sempre explicações alternativas. Sim, há sempre. Só que as pessoas trazem às vezes informação tão credível e tão, digamos, fina, que pode ser verificada. O que é? Lá estamos, voltamos aos estudos que eu falei há pouco, das vidas passadas. E no último episódio que gravámos, o Mário também referiu referi isso. algumas histórias. Mário, o Mário pessoalmente já experienciou, já viveu experiências hipnóticas
em contexto clínico, por exemplo, em que a informação que obteve ia para além do que era possível saber do concreto naquele momento. Sim, até algumas muito estranhas, diga-se de passagem. Bom, algumas informações de tipo pessoal, ok, que tive. Nós, portanto, antes de fazermos este tipo, temos de ser submetidos a umas sessões didáticas. Quer dizer, antes de eu praticar, eu próprio tenho que passar pelo próprio processo. Claro, claro. E houve várias em que eu tive, digamos, informação acerca de mim mesmo, eu digo supostas vidas passadas, mas que fizeram lógica para mim, explicaram muitas coisas das minhas relações com as pessoas, etc., situações que eu estava a passar na vida, e eu aí digo assim, então, isto é verdade ou é tudo imaginação? E eu digo assim, se isso me faz sentir melhor, eu aceito isso como uma verdade, porque me faz crescer, porque me faz sentir-me mais centrado. E, Exatamente. portanto, agora, aquilo, pegando em algo que foi realmente muito estranho, eu estava, isso posso contar, numa situação em que estava com uma das pessoas, estava a fazer uma vivência que, estranhamente, posso contar aqui, gostaria de contactar com o seu falecido marido. Ok. Eu disse, mas olha, não é esta área que eu faço e tal, eu sei que é capaz e tal. Tínhamos uma certa relação de amizade. Bom, ok, com a técnica, posso dizer assim, só por alto, relaxamos, hipnose, eu comecei a dizer, então, imagina, o seu corpo está a sair, a sua consciência a sair, e vamos atingir uma frequência que vai se sintonizar com a frequência da pessoa que quer contactar. Isto, quando estamos naquele estado, a imaginação toda é possível. E vai subindo e agora começa a emitir uma onda de chamamento. Uma onda, sou hipnose. E a pessoa, e assim, imita que quer contactar essa pessoa que faleceu e com o qual tinha acabado uma relação que um bocado zangada a outra pessoa, porque a pessoa era religiosa e dizia, tu vais-te curar, ele tinha um cancro, tu vais-te curar, eu vou rezar a Deus, ele vai-te salvar. Não salvou, ele morreu e ele, estás a ver, afinal, o teu Deus, pouco antes de morrer, e ela deixou de frequentar a igreja, cortou com tudo, portanto, uma situação assim. E queria saber se o marido estava bem, no fundo, é assim. Muitas vezes as pessoas vêm com situações destas, ou perderam a filha que não tiveram tempo de despedir, estavam ao lado e morre subitamente, com 15 anos, não lembrar de outra situação. Sim. Bom, estávamos nessa sessão, a senhora diz assim, estou a ver uma luzinha que se está a aproximar, eu digo sim. Nesta sessão nós só dizemos sim, vais lá, está tudo bem. Então, está a tomar alguma forma? Sim, é ele. É o meu marido. Ela fica assim, cai uma lágrima. E agora? Estamos a conversar. Mas isto é tudo na minha mente. Quer dizer, como se fosse uma telepatia. E eu fiquei, sim, continua. Abraçam-se. Continua. E já, não soube nada do que estavam a falar. E subitamente ela toca-me assim no joelho. Mário, digo sim, só dizemos sim, nunca interferimos. Olha, o meu marido tem uma mensagem para si. Uau, ok. Disse, ok. Ou seja, até aí o Mário estava ok, faça o seu processo. Era o normal, entre aspas. Sim. Tem uma mensagem para si. E eu, sim, então o que é que se passa? Diz ao Mário que este mundo aqui é realmente muito mais fantástico do que aquilo que ele tem na ideia, mas nota-se que ele está a progredir nos estudos. E digo, muito obrigado, muito obrigado. Bom, esta foi uma outra que se passa. Estava a fazer uma sessão com uma pessoa que queria deixar de fumar, e portanto, vamos para uma regressão em que a pessoa pratica em rituais vários, e que era necessário fumar. Portanto, para alterar a consciência. E, portanto, ela curiosamente só fumava durante as sessões terapêuticas. Portanto, que engraçado. Fora das sessões, não. Ela, quando estava a atender clientes, fumava. Então ela vai para uma situação em que se vê em África, numa tribo, onde ela era uma xamã e tinha aprendido que, para alterar a consciência, se fumava. Curiosamente, fumava. Ainda hoje, enfim, se fuma, como sabe, muitas coisas. O 5-mel. Etc, DMT, etc. E então ela estava ali a tratar daquilo e subitamente também, Mário, o seu pai está aqui. Tinha falecido há 2 anos ou 3. E eu digo, sim, é sempre assim, no comments, para não alterar nada. Claro. Sim. E então ele quer lhe dar uma mensagem.
E ela disse, a senhora que nunca foi médium, nunca. Está a ver, estes estados Estes modificam estados fazem com que nós tenhamos disponibilidade ou abertura para nos canalizar, para não outras é? coisas, para Claro, outras coisas. Bom, claro. sim, então, olha, tem uma mensagem para si. Está a dizer que a sua mãe está muito doente e que você devia lá ir buscá-la e tratá-la. E eu disse, sim, agradeço muito. Então, olha, despeço, diga que eu agradeço esta informação. Ok, e a questão continuou. Quando acabou, eu telefono para a minha mãe. Mãe, como é que está? Eu não te queria incomodar, mas ando aqui muito mal, quase não consigo mexer, uma perna. Tinha uma flebotrombose, tive que ir buscar, tratá-la no hospital, heparina. Assim, não sabia de nada, eu não sabia de nada. Portanto, Impressionante. para dar aqui um exemplo de situações que eu vivi, portanto, devido a estes estados de consciência, Sim, 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 e que sim. são outras pessoas que me trazem a informação assim deste tipo. Isto é para dar um Não, exemplo é daquilo que me disse. muito, é assim, é muito curioso porque eu também em terapia com o Mário Rezende, não foi há muito tempo, foi talvez há um mês, eu tive uma experiência muito interessante, hum, em que, pronto, estávamos ali a tentar, estávamos a falar da culpa, de culpa que eu sentia e o Mário disse, ok, fecha os olhos, vamos, então, A situação. tal e qual como o Mário explicou, então vais agora conectar-te com o infinito, ele falou até a Infinito, palavra do exato. infinito, ou seja, todo o discurso para me tirar do estado de Exato, hipervigilante, não é? exato, exato. Mas de repente ele pede-me para aceder, então olha, acede uma memória, ou seja, sem condicionar nada, ele só disse acede a uma memória É assim a em técnica. que tu sintas com o teu, ou seja, plena com o teu poder pessoal, confiante, segura e que tu dominas aquilo que estás a fazer. E é assim, a verdade é que aquilo parecia tão real. Eu fui para o meio da selva, eu era uma xamã, uma pessoa de uma tribo, era uma mulher mais velha, e eu estava com crianças e pessoas mais novas do que eu a ensinar-lhes. Eu cheirava a planta, dizia-lhes o significado e elas cheiravam a planta, ou seja, cura através das plantas, eram as Ok, palavras que me vinham. exatamente. É. E eles andavam lá comigo e eu na floresta, e portanto eu sentia-me ali a dominar por completo. Eu conhecia a selva como ninguém. Aham. E depois o Mário diz: Ok, então agora escolhe outro contexto em que sintas o mesmo. E eu estava assim, tipo num bungalow, cheia de crianças em casa também, a cozinhar assim num panelão e a cuidar deles. E portanto, e depois uma parte ainda mais bonita que foi inacreditável foi o Mário disse: hum, encontra-te agora, vai até ao infinito, ao céu, um espaço que tu queiras. E eu fui, encontra-te com essa senhora xamã mais velha, que era supostamente eu numa vida passada, acho eu. Aham. Encontra-te com ela, eu encontro-me. Perguntei se ela tem alguma mensagem para te dar. E eu perguntei-lhe e ela disse-me. Foi mesmo bonito, porque ela disse-me: Tu tens tudo dentro de ti. E apareço eu a abrir o meu peito e a olhar para dentro, e é assim o cosmos, o infinito. Fantástico. E foi das experiências mais bonitas que eu tive na vida Fantástico. mesmo. Fantástico. Eu comentei isto com o Mário porque foi Claro, mesmo claro, bonito. E isto leva-me a pensar: ok, será que eu tive acesso a uma vida passada? E eu agora pergunto-lhe, Mário, onde é que está a fronteira entre a imaginação e aceder a memórias passadas? Que eu sei que não tem uma resposta concreta, mas pensarmos um bocado juntos, porque eu tive esta experiência há um mês, talvez, nem tanto, e o que é que me faz pensar que isto não foi imaginação? É o quão real isto foi para mim e como ressoou comigo, porque, só para terminar este ponto, a verdade é que o Mário naquele momento disse-me: Nur, eu sinto que tu tens um dom, um talento, aquilo que seja, para guiar pessoas mais, ser mentora, guiar pessoas mais novas que tu ou que estão a aprender alguma coisa. E a verdade é que eu sempre gostei de me dar com pessoas mais novas do que eu e gosto de estar em ambientes em que elas estão a aprender alguma coisa comigo. Portanto, isto tudo, existe aqui uma integração de tudo. E portanto, para mim, esta é a linha que separa entre a imaginação. A imaginação parece algo que está distante de mim, do que algo mais concreto que faz parte da minha experiência, percebe? É aquilo que acabou de dizer, por exemplo, essa senhora que esteve com o seu marido, não é? Que se depois despediu, e que, já agora para completar, ele lhe deu algumas informações que ela desconhecia e que depois foi confirmar em casa, tudo isso. Portanto, foi Ok. muito, muito interessante. E quando ela acaba, eu trago-a de volta e ela diz: Mário, isto é realidade ou imaginação? Está a ver a sua pergunta.
E ela, pá, enfim, com lágrimas, enfim, e eu perguntei-lhe assim, o que é o que é que lhe apetece? Olha a palavra que eu utilizo. O que é que lhe Que apetece apetece. acreditar? Porque para mim a palavra apetece é um pouco fazendo a semelhança com aquilo que me apetece quando como um gelado. É, Não é por ter fome, não é por ter sede, mas apetece. Apetece é como se fosse a minha intuição a falar. Não é. é a razão, não é a sensação, não é a emoção. E ela diz-me assim, apetece-me acreditar que isto é verdade, quer dizer foi mais real do que estamos agora aqui a falar. E isso, eu disse, então se lhe apetece acreditar que isso é verdade, isso faz-lhe sentir bem, absolutamente, então fico com isso. Portanto, Exatamente, e é exatamente. apenas para si. Não, chega a um ponto em que se tenta explicar, digamos, isso a alguém de uma forma racional, tudo isso, não vai conseguir. E a certa altura o que diz assim, está bem, eu não preciso de acreditar, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Uhum. É o que eu costumo É, dizer eu às pessoas. sei. Eu sei. É como quando nós sabemos quando amamos alguém. Nós sabemos porque sentimos, não é? Porque sentimos, porque apetece, Nós sabemos. porque sabemos. A palavra é Sabemos. eu sei. Não, não, Ou seja, não, nós nunca perguntamos a alguém como é que tu sabes que o amas. Não, eu sei eu que o sei, amo, porque eu eu sei, sinto, não é? eu sei. Exatamente. E isso que falou, Mário, do apetece, como se fosse a nossa intuição a falar, é mesmo É. bonito, porque há quase um descompromisso, ou seja, não há pressão, não é? Na Não, decisão, é um apetece, é apetece. deixar a energia fluir. Apetece. E eu nem sei porque é que apetece. Apetece. É toda uma certa, um certo construto onde a minha emoção, que já teve experiências, onde a minha sensação, a minha razão conclui dizer assim, apetece-me. Uhum. E isso que apetece, em princípio, é algo intuitivo. Em princípio. Porque muitas vezes a pessoa pode dizer assim, apetece-me fazer ou tomar este tipo de decisão. Eu posso depois fazer uma análise. Ok, deixa ver a minha razão, a minha emoção, a sensação. Mas o apetece, naquele contexto em que eu perguntei, depois de ter vivido intensamente, o que é que lhe apetece? Para mim, apetece-me acreditar. E isso, se lhe faz sentir bem, então fico com isso. É exatamente isso. É. Mas depois há pessoas ou seja, fruto do condicionamento da sua vida, em que é muito difícil às vezes explicarem aquilo que sentem, não é? Porque, não sei, eu já me cruzei com pessoas e em conversas que há muito o racional, ao Uhum, fazer, o pensar e o uhum. pensar, e o É que é que verdade, sentes? é verdade, Como assim? Não sei, não é? é verdade. E quando eu estou a trazer este tema porque que eu acho que é importante referir a importância do sentir e de Uhum, uhum, aprendermos a sentir. uhum, uhum. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, quando eu a conheci, ela tinha alguma dificuldade em sentir o que é que lhe apetecia e eu fazia um exercício com ela que era, ok, vamos fazer um jogo. Eu fazia-lhe perguntas, tipo, o que é que te apetece jantar? E Uhum. ela tinha que me dizer em menos de 2 segundos. Uhum, uhum. Ok, carne ou peixe? Carne. Sim. Apetece tipo à direita ou à esquerda? Uhum, Esquerda. uhum. E portanto, nós praticarmos isso é Bom, importante, não é, Mário? A aliás, importância do sentir. eu acho que é interessante aquilo que acabou de dizer, porque nós vivemos muito na razão e todo o método científico anda à volta da razão. Isto é interessante o que eu estou a dizer, porque diz hoje, isto é científico. Científico porque utiliza um método, porque utiliza um método que põe hipóteses e depois há sempre um racional. E se não houver racional, isso não tem validade científica. Ora, é importante saber que há outros meios de obter conhecimento. Uhum. Falou agora exatamente na sensação ou naquilo que eu apetece, quer dizer, eu posso ter conhecimento de mim, da vida e da realidade, sei lá, pela cogitação, pela Uhum. elaboração de pensamento, posso, através das artes, através do desporto, Uhum. através da experiência própria. Portanto, do método científico é bom para termos a tecnologia, como estes microfones, as câmaras de Exato. filmar, etc., os elevadores, os aviões, mas a vida não se resume a estas coisas, digamos, utilitárias. Portanto, eu tenho conhecimentos que posso obter, sei lá, conversando com as pessoas, simplesmente, a minha experiência de vida, a minha Uhum. elaboração mental, através das artes, através do desporto. Quer Uhum. dizer, há tantos outros Há meios de obter tantos. conhecimento e, portanto, aquilo que acabou de dizer é Sim. exatamente isso. Obteve um conhecimento e levou a pessoa num treino a descobrir-se talvez algo porque estava muito condicionada pelo racionalismo, portanto, Sim. e portanto aí levou, digamos, a atuar quase espontaneamente. Espontaneamente, É. exatamente. E aquilo que disse Mário sobre a ciência,
a ciência e a vida, quando a vida se torna funcional, perdemos muita magia daquilo que é o néctar da vida. E Completamente. eu já agora aproveito para lhe perguntar se acha que a ciência tem medo de estudar o invisível. Ou é mais porque não é replicável, é porque não é mensurável? Eu penso que passa mais por aí, pelo mensurável. Portanto, o invisível, ou nós temos instrumentação, e não temos ainda, digamos, instrumentação para isso, portanto, porque a instrumentação permite que eu meça. E só aquilo que é medido é que pode ser modificado ou, digamos, utilizado. E neste mundo, enfim, que não é mensurável, como foi a sua expressão, e acho muito bem dito, a ciência não tem instrumentação ainda. Deixa-me dizer, a minha percepção é, não tem ainda instrumentação para estudar, digamos, estes fenómenos que estão apenas dependentes de interação da mente com a matéria, de viagens no pensamento. Portanto, não há instrumentação ainda para isso. E então, por isso mesmo, por não haver a capacidade de fixar aqueles momentos, de os medir para depois os transformar ou para criar uma lei à volta desses outros mundos mais espirituais ou mais mentais, não há leis ainda que estejam a reger isso, salvo para algumas coisas ligadas ao cálculo, à memória, mas para estes mundos mais, digamos, dispersos, ligados a uma espiritualidade, não há ainda instrumentação. Nós temos só correlatos. Sei lá, é possível estudar uma pessoa quando está em meditação. Sim. As áreas do cérebro estão ativas. A imaginação, quais são as áreas do cérebro que estão ativas. Situações do amor maternal ou do amor romântico, quais são as áreas. Mas está a ver, aí temos algo que medimos, mas é muito, é pouco. Exato. De onde é que ele vem? Como é que ele nasce? Ok, temos teorias da sociologia, mas não dá para ainda integrar ainda tudo isso num registro sólido que nos permita dizer aqui está umas leis que regem este mundo. Ainda não. Ainda não. Acho então que a tecnologia, ou seja, grande parte da tecnologia e da inteligência artificial também estão virados para, não sei, no outro dia vi que, por exemplo, na China já foi lançado um equipamento que dá para pôr nas pernas e que te faz andar e correr. Acho que Eu, vamos perder muito com isso, vamos ficar mais frágeis, não é? Eu vi um rapaz a pôr aquilo e aquilo corre por ele. corro por ele. Eu vi também esse vídeo, um videozinho. Não sei se aquilo é montado por inteligência artificial, se é real, não sei. Por acaso estou-me a lembrar que sonhei que a minha mãe tinha comprado um Um desses. equipamento. É real, não é? É real, Pois. pois. Ok. É possível. Portanto, isso são avanços que nos vão, digamos, melhorar, talvez, a qualidade de vida em algumas situações e que desde Sim, que pessoas se calhar incapacitadas, não é? incapacitadas e, Sem portanto, dúvida. eu não vejo assim um perigo como muita gente vê na inteligência artificial. Se nós considerarmos que a inteligência artificial é uma ferramenta que nos auxilia, mas que depois tem que ser sempre revista pela própria pessoa, eu acho que Sim, não tenho eu concordo, problema nisso. eu Não também. tenho problema Mas o nisso. meu ponto é, será que vamos desenvolver tecnologia que nos vai ajudar a ter mais contacto e a compreender hum, o, o transcendente, não é? Aquilo que não é mensurável? Ou seja, será que o caminho também poderá ser muito... Há muito para ser desenvolvido por aí também, não é? Usar a tecnologia a favor destes fenómenos. Eu penso que mais cedo ou mais tarde vem por aí a tal instrumentação de que eu falo para, digamos, dar visibilidade a este mundo da espiritualidade, a este Sim, mundo sim, sim, mental. sim, Portanto, sim. a inteligência artificial vai ajudar a criar instrumentação para isso. E a certa altura, esta é a minha perspectiva, que a ciência vai ter, digamos, a espiritualidade para lhe dar sentido. Porque a ciência até hoje não tem sentido, quer dizer, é É utilitária, utilitária, sim. utilitária. É uma E ferramenta, é sim. uma ferramenta, é utilitária. E mais cedo ou mais tarde, penso que a ciência vai ter, digamos, como auxiliar este mundo da espiritualidade para lhe dar um sentido para sermos mais e melhores, para cultivarmos o bom, o bem e o belo. Portanto, eu acho que o sentido da vida passa por estes três Eu Bs. também acredito, sim, acredito que sim, estou totalmente de acordo. Mário, eu não queria terminar sem tocar num ponto que também é uma grande paixão minha, que tem a ver com o efeito do pensamento ou da mente na nossa realidade, no concreto, não é? Será que o pensamento humano pode ter um efeito real e concreto
no mundo físico? Ou seja, e se assim for, será que a intenção é uma força física? A intenção e a qualidade da atenção que colocamos. É uma boa questão. Eu diria que sim. Diria que sim em relação a nós mesmos. E um dos exemplos que eu dou é o placebo. Exatamente. O efeito placebo, portanto, eu sei que estou a tomar um medicamento, e houve uma experiência até mesmo que foi confirmada, dava-se, portanto, para estados depressivos, o Prozac, a cápsulazinha verde e branca. E as pessoas curavam-se, tudo isso, e estudava-se onde é que aquilo ia atuar em certas áreas do cérebro, quase sempre frontais, não é? A depressão tem a ver com uma depressão dos lobos frontais, e pronto, a pessoa recuperou tudo isso. A pessoa vem a ter um segundo episódio e, portanto, dá-se-lhe aquilo, mas dá-se placebo, para estudar. E o que é que se vai ver? Quase a mesma área, quase, não é 100%, mas quase a mesma área é ativada. Portanto, é como se tivesse ficado uma memória de onde é que aquilo vai atuar. Portanto, o efeito placebo ou o nocebo, eu tomo algo que supostamente eu digo, olha, vai tomar isto e tem um efeito assim que vai-lhe dar, enfim, uma dor de cabeça, uma diarreia e tal, e a pessoa sente. E aquilo era apenas farinha. Portanto, há algo. Quando a pessoa sabe, ou o corpo tem uma experiência prévia, aí há uma influência da mente sobre a matéria. Mas para isso, sem tomar nada, vamos supor que eu quero fazer a minha autocura. Então aí tenho que imaginar. E a imaginação fica naquele campo que eu diria, em termos físicos, fazendo uma analogia. Tenho consciência que estou a fazer uma analogia. A imaginação é real ou não é real? Ela é real. Estou a imaginar, é real, mas não é real. Então, ao mesmo tempo, vamos supor que a imaginação está a ser ao mesmo tempo onda e partícula. E, portanto, é exatamente nessa dualidade onda e partícula, quando eu crio a imaginação que é onda e ela fica aqui permanentemente, ou durante minutos, ou durante uma hora, eu a imaginar, estou a precipitar a imaginação no meu corpo. Portanto, se eu estiver num outro estado de consciência, onde a imaginação é mais focada e se mantém, eu posso curar-me. Vamos supor que isso seria uma explicação para os milagres. Sem dúvida. Então, eu estou a imaginar, vou-me ver bem, pela influência daquele santo ou daquela pessoa, e, portanto, aquilo está a atuar dentro de mim, porque eu acredito, e, portanto, estou focado, estou a criar a minha imaginação, estou a ver-me curado, estou a ver-me andar. Portanto, isso aí é uma maneira de que funciona. Agora, se a minha mente é capaz de funcionar para além do meu corpo, aí há algumas experiências pequenitas de psicocinese, micropsicocinese. Há algumas experiências feitas em laboratório, mas não são totalmente reprodutíveis e aí fica um pouco mais difícil. Se a intenção cura, a intenção, primeiro tem o desejo, eu desejo isto. Agora tenho a intenção de fazer a viagem, mas se eu não faço nenhuma ação, a intenção fica ali. Exatamente. Fica ali. Portanto, fora de mim, fora destes dois contextos que eu falei, eu tenho que fazer qualquer coisa, senão fico só na intenção e ela não tem ação. Sim, exatamente. Ou seja, a intenção é uma força física quando pomos ação em movimento, movimento, não é? em movimento. Movimento consistente e Consistente, repetido, que a mantém, que a mantém. Senão, fora de mim, não. Dentro de mim, eventualmente, como disse, a intenção, se for focada, pode ter algum efeito. Ou seja, a forma de materializar essa intenção talvez seja a consistência, a repetição, não é? De uma ação. E não só fazer, e fazer algo, criar algo. Sei lá, se eu quero viajar, eu tenho o desejo de fazer uma viagem. Tenho o desejo de fazer uma viagem. E agora isso passa para o grau seguinte. Eu tenho a intenção, por exemplo, de ir até a Ilha da Madeira. E fica por aí, isso não vai à agência de viagens, se não telefona, se não vai ver os preços, se não reserva. Vai aparecer lá. Não vai aparecer lá. Portanto, é um pouco essa Antes ideia. fosse, não é? Era tudo mais fácil. Só para terminarmos, há um tema que eu também não queria deixar, Mário, que é, depois destes anos todos, quantos anos já são a estudar a consciência e o transpessoal? Bom, eu comecei com a minha tese de doutoramento, que era sobre a consciência do eu, que falei há pouco, não é? E, portanto, que estava perturbada nos doentes mais graves. Portanto, 93, portanto, sei lá. Eu tinha 2 anos. Em 93, tenho 34 anos. Ok, portanto, sei lá. Ou seja, depois de 30 anos, de 30 anos a estudar a consciência, o que é que pensa sobre o que acontece depois da morte? Ou seja, sobre o momento da morte? Qual é que é a sua visão sobre isto?
Quer dizer, eu tenho acesso às experiências de quase morte, que não só, por exemplo, ultimamente orientei uma tese sobre a produção de experiências de quase morte em estado de hipnose e Que com interessante. sucesso a 100%. Portanto, ok, aquilo que eu estudei, aquilo que eu produzo, portanto, é possível produzir uma experiência de quase morte, mas as pessoas, claro que não morreram. E tudo por aquilo que se sabe, pelos estudos que falei há pouco, de Ian Stevens, Jim Tucker, que estudaram as crianças que contam supostas vidas passadas e que, portanto, houve confirmação disso, eu penso que a vida não acaba aqui, portanto, não acaba quando falecemos. Acaba a vida física, sem dúvida, mas essa tal consciência que nasceu connosco, logo, e que esteve sempre lá, e que algumas pessoas têm acesso à totalidade da consciência e não à consciência mais utilitária, essa continua. Portanto, diria assim que a morte é apenas não sermos vistos. Não Mais nada. sermos Não vistos, sermos vistos. exatamente. Então, será que, portanto, a consciência continua noutro timbre Sim, vibracional, não sim, é? Ou seja, sim, que não sim. este, não o Não este, físico, exatamente. pelo menos nós não o conseguimos ver, mas possivelmente, ou seja, hipoteticamente falando, estarão aqui, portanto, as pessoas que morrem estão noutro Exatamente. plano. Aquilo que está a dizer, eu estava agora a recordar-me que eu muitas vezes dava um exemplo aos meus alunos, é como se, ok, nós não temos acesso agora ao mundo que aqui está, mas está um outro mundo aqui proximamente de nós e que falou em estado de vibração. Vou retomar Tesla. Tesla dizia que o Ok. mundo que era tudo de frequência e vibração. Vibração, no fundo, é oscilação. O pêndulo oscila assim, vibra assim. Vamos supor que eu tenho a minha mão agora à frente da minha cara. E não vê a minha cara, mas vê a minha mão. Eu vou aumentar a oscilação. Continua a ver a mão, continua a ver a minha cara. Vou aumentar, portanto, a frequência da oscilação. E a mão desaparece. É o que se passa. Talvez após a morte. É Quer dizer, mesmo. Ou portanto, seja, as partículas aceleram, ou acelera seja, muito isto é portanto, denso. continua a existir, mas oscilam, digamos, vibram uma frequência tal que não captamos. Daí Não conseguimos que não ver. conseguimos. Mas pessoas num outro estado de consciência que estejam, por exemplo, ao mesmo nível oscilatório, fora do corpo, são capazes de captar, interatuar. Por exemplo, na experiência de quase morte, a pessoa sai do corpo, olha para baixo, vê-se na cama, é levada por um túnel e nesse túnel, é assim descrito, encontra seres que já cá não estão, de família, o cãozinho que tinha, o gato. Portanto, estão ao mesmo nível de oscilação de Que frequência interessante. para o ver, para ver. É mesmo. Ou seja, é uma aceleração das Se partículas quiser, exatamente. e desaparecem. Ou seja, porque nós estamos a um timbre mais lento, não é? Porque Estamos isto é nesta. matéria, É, é uma vibração mais lenta porque conseguimos tocar. É Estamos em palpável. 3D, 4D, vá lá, nesta dimensão de. Dimensão. E, portanto, a outra é uma dimensão que eu diria 7D, sei lá, eu nem sei o que isso Se é. calhar nem precisamos de falar. O pensamento é, ou seja, é passar telepaticamente, não é? O sentir. Exatamente, é o que as pessoas dizem. Quando encontram esses seres no tal túnel que vão atravessar, a conversa é telepática, não há conversa assim. Portanto, para mim, esta explicação simples e, digamos, como exemplo de tal oscilação, de tal frequência, como dizia o Tesla, frequência e vibração, oscilação. Portanto, se isto oscila assim, possivelmente há outros mundos próximos a nós que interpenetram este e algumas pessoas que estão nesse outro estado são capazes de entrar nessa realidade. E isso nós vimos, que contou há pouco a sua experiência, Sim. quando estamos naquela realidade, aquela, o nosso estado de consciência, quando lá está, cria a realidade daquele estado de consciência. Portanto, isto é, a realidade depende do estado de consciência. A Exatamente. realidade Para agora ser é esta. criada, não é? Exatamente, a realidade agora neste momento é esta. Mas se estivéssemos num outro estado de consciência, teríamos acesso a outra A realidade. outra realidade. E quando lá estamos, é tão real ou mais real que esta. É verdade, é verdade. E eu agora estava a pensar ainda sobre o tema da telepatia, de não ser preciso a comunicação verbal para eu perceber o que o Mário está a sentir ou a pensar. Na verdade, porque é assim, nós temos essa capacidade. Eu sei quando o Mário, se nós vivermos de uma forma presente e mais consciente, quando o Mário chega à minha frente, eu consigo sentir o seu estado, consigo sentir
mais ânimo, menos ânimo, se está num momento mais triste ou mais feliz, não sei, consigo sentir, não é? Eu consigo sentir e o Mário se calhar consegue-me sentir a mim. É que apesar de nos sentirmos uns aos outros e portanto se calhar na 7ª dimensão, aquilo que seja, ou seja, esta capacidade é completamente amplificada em que já nem precisamos de falar, nós comunicamos simplesmente. Mas aquilo que disse é curioso. Eu consigo. Nem toda a gente, por qualquer motivo, ou porque pratica alguns exercícios, diria, espirituais, ou seja, a meditação, seja outros, portanto, a sua sensibilidade está mais aumentada. Daí que capta algo que não só os seus olhos veem, mas Sim. capta outro tipo de informação. Portanto, passa-se consigo. Mas desde E com muitas pequenina. pessoas. Pois. Mas o Mário também, ou não? Eu tenho de, para mim, agora que fiz essa pergunta, é curioso. Eu tenho de carregar no meu botão on. Diz assim, agora pões-te on. E on, então eu interessante. capto informação, porque geralmente até há pessoas que às vezes me dizem assim, mas como é que tu, não viste aquilo? Como é que tu não sentiste? Eu disse, pois, eu estava assim de ser eu mesmo, quando estou ali, falo com as pessoas. Pois. Agora eu digo assim, eu tenho que carregar no meu botão on. Mário, agora mudas Esse é mais de... interessante, tem controle. Eu não, Eu tenho controle, é tem isso. controle. Eu tenho que carregar no meu botão on e aí eu capto informação que eu próprio me admiro. Mas eu tenho que carregar no botão on. Sim. Portanto, eu geralmente Sim, isso é estou com as interessante. pessoas quer dizer, salvo se eu já estou a antecipar qualquer coisa, então ponho on. E o on fica, quer dizer, é uma informação que flui do outro modo. Eu quando era pequena, ou até a uma certa idade, eu achava que toda a gente era assim, que toda a gente sentia. Eu achava mesmo que toda a gente era assim. Mas pronto, depois percebi que Exatamente, é não. o que as pessoas dizem, é o que as pessoas dizem. Já nascemos assim e, portanto, algumas pessoas são incoerentes e têm dificuldade em integrar isso. Os pais levam as crianças aos médicos psiquiatras, aos Sim, pediatras, porque eles têm umas coisas esquisitas e tal, tudo isso, que veem coisas, que brincam ali sozinhos e dizem que está ali, sei lá, o amigo, o amigo. o amigo, tal. Portanto, mas não, há crianças que nascem assim, como disse, geralmente já uma avó era assim, a mãe era assim, portanto, você deve ter Exatamente. herdado coisas que se transmitiram. Sim. E se aquela informação que eu tive acesso for uma vida passada e eu realmente vier de um contexto xamânico, até faz todo o sentido, não é? Pronto. Eu acho que é muito provável que tenha vindo. Sim, é muito provável. Mário, só para terminar então, última pergunta. Será que então o medo que temos da morte, será que é o medo de descobrirmos quem realmente somos, não é? Porque, ou seja, se a morte é esta passagem para uma consciência mais ampla e para outros timbres, será que nós temos medo de percebermos quem realmente somos, que não somos isto, não é? Quer dizer, quando a pessoa tem este tipo de conhecimentos que estamos aqui a falar, a pessoa simplesmente diz, então, amigos, até ao meu regresso. E pronto, e fica assim. E É verdade. quando a pessoa não tem este tipo de percepção, aí tem medo do desconhecido. E o que é que há? É mais isso. O medo da morte é o medo do desconhecido. E, portanto, essa até foi uma das motivações que me levou a estudar a indução de experiências de quase morte sob hipnose para pessoas que estavam em estado terminal e, portanto, a gente podia fazer a sua ressuscitação em vida. Isto é, olha, você vai ver como é que é do outro lado e depois a gente traz para tirar um medo da morte. Foi essa a motivação para esta tese de doutoramento. Incrível. Mário, obrigada, é sempre um gosto falar consigo. Também, É mesmo, é incrível, é mesmo muito bom. também. Acredito, Nour, que para mim Gostei é muito. um prazer, porque as suas perguntas são realmente bastante, eu diria, cutilantes, sem dúvida, que mostram um interesse Sim, fantástico por existe uma estes temas. paixão Uma muito paixão, grande, é sim, uma isso. grande paixão. E portanto, pronto, eu espero que voltemos a gravar também sobre outros temas. Outros temas, sem dúvida. E Conta comigo. obrigada, Mário, muito De obrigada. nada. Foi um prazer. Foi um prazer, obrigada.